Então, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar a Mariana Nóbrega, querida colega, amiga, que vai falar sobre a sua tese de doutoramento, que foi sobre feminicídio. Cumprimento também a professora Cláudia, que está aí sempre nos apoiando nos nossos projetos de extensão, o professor Robson, que em breve deve estar conosco, que é meu parceiro aí nesse projeto do bate-papo criminal. Cumprimento, né, a Luana aí, que está sempre, né, nos apoiando, do Jack, e também todos os que estão participando, que fazem, né, esse projeto de expansão ser um sucesso e poder ter continuidade, né? Então, muito obrigado a todos que estão sempre participando e engajados nesse processo educativo, tá? Eu vou brevemente apresentar aqui o currículo da professora Mariana Nóbrega. Ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e também é graduada em Ciências Jurídicas pela Federal da Paraíba. Ela fez mobilidade acadêmica na França e fez estágio docência na disciplina de Sociologia Geral e Jurídica, é servidora da Universidade Federal da Paraíba e é advogada, dentre outras funções acadêmicas e profissionais. Então, Mari, seja muito bem-vinda, sinta-se muito bem acolhida, que é o espaço, no fim deu certo, né, o planejamento de falar sobre a tese, tu acabou de lançar a tua tese, né, fica à vontade aí para divulgar o livro, já reserva um exemplar para mim, tá, e puder já faça a transferência, e a palavra é toda tua, né, as portas da nossa instituição estão sempre abertas a ti. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, tudo contigo. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa, que foi muito trabalhosa e foi fruto de 4 anos, né, de pesquisa no doutorado. E então, ter a oportunidade agora de lançar os resultados dela é uma oportunidade muito rica. Então, o tema da minha tese, que agora está sendo lançado em livro, é fruto de um questionamento que eu venho fazendo desde 2013, na verdade. Quando eu assisti a um programa de televisão local aqui da Paraíba, e em uma entrevista a uma senhora que representava uma ONG, ela dizia que naquele ano, pelo menos umas 90 mulheres tinham morrido de feminicídio. Ela chamava assim de feminicídio. E dentre elas, cerca de 60 tinham sido mortas por causa do tráfico e o resto por violência doméstica. Né? Ou seja, a maioria morrendo por causa do tráfico. Aí eu parei e fiquei, peraí, a ideia que eu tinha até então era de que os feminicídios se davam sobretudo em razão de violência doméstica ou de violência sexual. Né? E ela dizia ali que a maioria tinha morrido por causa do tráfico. Mesmo que eu quisesse enquadrar o tráfico como feminicídio, que eu não considero de forma automática, sem ver o modus operandi do crime, já que se a motivação for alguma coisa relacionada ao tráfico, né, mas não vamos entrar nessa discussão, mas, de qualquer forma, tem uma coisa nova aí, né? As mulheres estão morrendo, sobretudo, por causa do envolvimento com o narcotráfico, né? Quando a maioria das pesquisas diziam que as mulheres morrem, em sua maioria, pelas mãos dos parceiros, que geralmente apontam como sendo 40% dos casos. E os homens morreriam mais nas ruas, por conhecidos ou por desconhecidos, né? As mulheres morrendo mais por pessoas conhecidas e parceiros íntimos. Então, eu pensei, poxa, a gente precisa investigar o que está acontecendo. E pouco tempo depois foram saindo pesquisas que mostravam que as mortes de mulheres depois da Lei Maria da Penha não tinham diminuído, se mantendo estáveis em alguns períodos e alguns
períodos chegavam a aumentar, o que muita gente chegava a concluir que a Lei Maria da Penha não estava impactando nos números de mortes de mulheres. E aí, quando iam reproduzir esses dados, se atentava sempre à violência doméstica como a responsável por esses números de mortes que não mudavam ou que aumentavam em alguns períodos. Aí eu pensei no caso de João Pessoa, né? No relato que eu tinha visto naquela entrevista, que dizia que boa parte das mulheres morria em razão do tráfico de drogas, não necessariamente por questões relacionadas à violência doméstica. Então, como é que se poderia fazer essa relação entre violência doméstica e morte de mulheres se a gente tem, né, e tinha também já, naquela época, o componente do tráfico de drogas para avaliar? E durante os anos 2000, teve um boom do tráfico de drogas no Brasil, né, com uma migração do tráfico de drogas do Sudeste para outras regiões do país. Teve uma diminuição no número de mortes no Rio de Janeiro, em São Paulo, e teve um aumento estrondoso em outras regiões do Brasil, e foi o que tornou também o Nordeste a região mais violenta do país. Então, eu perguntei no meu trabalho, ainda é possível a gente afirmar que os feminicídios, entendidos aqui como aqueles com motivação baseada no gênero, certo? O gênero como central. É óbvio que tem questões estruturais de gênero que perpassam todas as mortes de mulheres, mas eu estou falando especificamente desses que a questão de gênero é central para entender o delito, não é uma questão que perpassa as relações sociais, porque sempre perpassa as relações sociais. Enfim, é possível a gente dizer que os feminicídios, entendidos como esses, com motivação baseada no gênero ou com motivação, ou com modus operandi, que exprima alguma violência de gênero, como violência sexual, são esses os principais responsáveis pelas mortes de mulheres no Brasil? Né? São eles que dão a tônica desses números? É a violência doméstica, a violência de gênero, o principal responsável por esses números de mortes de mulheres que aumentam ou que não mudam nos últimos anos? Então, eu fui lendo bastante sobre o assunto e fui percebendo que tudo indicava que poderia haver uma mudança nas vulnerabilidades à violência das mulheres, né, especificamente. Primeiro que eu li bastante literatura sobre homicídios de homens e mulheres, e a grande maioria delas, há pelo menos 50 anos, diz a mesma coisa, que os homens morrem geralmente nas ruas, nas mãos, sobretudo, de pessoas desconhecidas ou conhecidos, né, conhecidos sem vínculo afetivo, e que as mulheres morrem, em sua maioria, pelas mãos dos parceiros, sobretudo os parceiros também, ou das pessoas de vínculo íntimo, ou morrem em homicídios que têm relação com violência sexual. E, além de tudo, além de trazer essa diferenciação, as taxas são muito parecidas há muitos anos, dizendo que os homicídios com motivação baseada no gênero, no caso dos feminicídios, são cerca de 40% dos casos. Então, há pelo menos 50 anos se aponta números como esses, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que são países totalmente diferentes, né? O que é estranho, os dois países têm a mesma proporção, e além dessas diferenças entre países, as mulheres não são as mesmas de 50 anos atrás. Né? Os sistemas de opressão que atuam sobre as mulheres, que é o patriarcado, o capitalismo, o racismo, não são mais os mesmos que antes, eles não se manifestam mais da mesma maneira. Então, provavelmente, as vulnerabilidades das mulheres não devem ser exatamente iguais do que as de 50 anos. No âmbito do patriarcado, por exemplo, eu usei a obra de Sylvia Waldby, que ela vai dizer que tem uma transformação no patriarcado, que ele vai deixando de ser um patriarcado privado para ser cada vez um patriarcado público. O que é que isso quer dizer? Que cada vez menos o patriarcado ele é exercido só por um homem individualmente dentro do espaço doméstico, que atuava por meio da imposição às mulheres
de uma vida restrita ao lar, de uma vida restrita à família, e que mantinha ela fora do espaço público, do trabalho remunerado, da política. E agora, o patriarcado, ele permite que a mulher tenha acesso a esses espaços novos, né? Só que é permitido de uma forma que a segrega. Ela entra nesses espaços de forma segregada, de forma dificultosa. E nesses espaços ela não é mais submetida só a um homem individual, mas ao mercado e ao Estado, que impõe todas essas dificuldades às mulheres. Então, você vê pesquisas que mostram a atuação de mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, nos anos 70, apenas 18% das mulheres eram economicamente ativas nessa época, enquanto hoje são cerca de 60%. Então, ainda que algumas mulheres trabalhassem, que provavelmente podiam ser as mulheres negras, em grande parte, era uma ínfima parcela que trabalhava no mercado de trabalho, né? Claro que tem o trabalho doméstico, enfim. E fora que nos anos 70 que vai ocorrer uma transição do Brasil, que vai deixando de ser um país rural para ser um país urbano, né? Então, é só nos anos 70 que tem essa virada, ainda tem uma grande parcela da população nos anos 70 que vivia no meio rural, e hoje é mais de 80%. Então, todas essas mudanças vão fazer com que a mulher ela fique vulnerável a outros espaços, que não o ambiente do lar, que não o ambiente só da família. Elas também, mesmo que trabalhassem, boa parte trabalhava em trabalhos domésticos, que são trabalhos que não são tão cobertos pelo Estado, pelo mercado, são trabalhos que a mulher não fazia parte de sindicato, que ela não tinha contato com outras pessoas para ir, por exemplo, para um bar, ou para um lugar que ela pudesse ficar exposta. Enfim, o divórcio só foi instituído nos anos 70 no Brasil, e cada vez mais as famílias hoje são lideradas apenas por uma mulher, né? Então, o acesso ao mundo público mudou, né? As mulheres podem se separar, as mulheres cada vez mais cuidam dos filhos sozinhas, não coabitam com o parceiro, as expectativas sociais sobre elas mudaram, elas estão mais na política, apesar de ainda serem uma minoria, como eu falei, estão ingressando no espaço público mais com dificuldades, e tudo isso vai mudar e vai influenciar nas vulnerabilidades das mulheres à violência. Não quer dizer que as antigas não permaneçam, né? Sobretudo nos ambientes rurais, no interior, em lugares que não são urbanos, enfim, e não tem um mercado de trabalho vasto. E antes as mulheres viviam mais em casa, né? Ou quando trabalhavam, como eu falei, trabalhavam no ambiente rural, né, há alguns anos, e cada vez estão no ambiente urbano. Então, antes, as violências que poderiam ocorrer às mulheres só poderiam ocorrer nesse ambiente, já que era o ambiente que ela vivia. E hoje não é mais só esse ambiente. E é óbvio, pessoal, que as mulheres continuam sofrendo violência dentro de casa e morrendo de feminicídio. Mas o que eu quero trazer é que, ao lado disso, elas também morrem por outros motivos, né? Fora que eu mostro no meu trabalho, é que não necessariamente a violência doméstica corresponde proporcionalmente aos feminicídios. Tem pesquisas de Marcela Lagarde, no México, por exemplo, que mostram que tem lugares que tem muita violência doméstica, mas tem poucas mortes, né? Porque são muitos os elementos que influenciam para que o evento morte aconteça. O que vai depender demais, assim, do ambiente, dos autores, das vítimas, dos elementos situacionais do delito, como acesso a armas. Então, tem lugares que podem ter alto índice de violência doméstica e não necessariamente essa violência vai terminar em feminicídio. Não dá para fazer uma associação tão direta, porque as mulheres que morrem são as mais vulneráveis dentro desse mundo de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, além dessas mudanças no âmbito das relações de gênero, propriamente ditas, eu situo o meu trabalho também no contexto do neoliberalismo,
né? O capitalismo, ele se modificou, né? Cada vez mais a gente vê uma precarização do trabalho, flexibilização do trabalho, que vai atingir, sobretudo, as mulheres pobres e as mulheres negras, né? No contexto do neoliberalismo, onde a pobreza cresce, não tem mais tantos benefícios sociais para suprir a população, você acaba substituindo esses benefícios sociais por táticas de neutralização da população. E uma dessas táticas é justamente o encarceramento, né, e a conivência com o extermínio da população, quando às vezes não é o próprio Estado que efetua esse extermínio. Né, e a guerra às drogas é o principal justificador disso, né, que faz com que aumente o encarceramento, que aumente as mortes de jovens, sobretudo, e justamente para efetuar esse controle dessa população empobrecida. Então, além desse contexto do capitalismo neoliberal, tem o contexto do racismo, em que o método de neutralização principal é o encarceramento e o extermínio, que vai substituir a escravidão, né, como método de neutralização das pessoas negras, e também justificado na guerra às drogas. E diversas pesquisas vão mostrar como as mulheres estão cada vez mais inseridas nesse contexto, tá, da precarização do trabalho, que atinge sobretudo as mulheres, pela carga de responsabilidades que elas têm aumentadas, por liderarem a maior parte das famílias monoparentais, fora um encarceramento feminino que é galopante e tem ultrapassado em proporção o número do encarceramento masculino, né? E as mulheres se envolvendo com o tráfico de drogas, que é um tipo de criminalidade que utiliza o homicídio como uma forma de resolução de conflitos, né? Todos esses elementos indicam, então, que o tráfico de drogas tem se inserido cada vez mais na vida das mulheres, além do que, nas pesquisas que saem sobre mortes de mulheres, por vários anos desse período, dos anos 2000, foi mostrando que teve um aumento do número de mortes de mulheres negras e uma diminuição do número de mortes de mulheres brancas. E a violência doméstica, ela costuma ser mais universal que a violência urbana. E ela não é tão seletiva para uma raça apenas, o que já dava para indicar que os crimes não decorriam necessariamente da violência doméstica, que, como eu falei, ela é um pouco mais universal, vamos assim dizer, apesar que também, pelo menos as vítimas de feminicídio, geralmente também são mulheres pobres, mas não tem perfis tão marcados quanto os das mulheres que morrem por tráfico de drogas, né? Elas não moram exatamente nos mesmos territórios, tem um pouco mais de variedade de raça e de classe, apesar que a maioria também não são de classes altas, também, a maioria não é de classe alta. Então, eu fui atrás de dados para testar a minha hipótese, né, que era o tráfico de drogas, o principal responsável por esses números. E eu fui pesquisar em duas cidades totalmente diferentes do Brasil, João Pessoa e Porto Alegre. Óbvio que também porque eu tinha fácil acesso, porque eu sou de João Pessoa e estava fazendo meu doutorado em Porto Alegre. Mas as duas cidades viveram um fenômeno muito semelhante. Elas eram cidades que eram consideradas das menos violentas do Brasil no começo dos anos 2000, e passaram a ser das capitais mais violentas do país. E com o tráfico de drogas sendo apontado como um dos elementos de incremento desse número de mortes, né? Isso, em João Pessoa, foi um fenômeno um pouco mais antigo, que aconteceu mais no final da primeira década dos anos 2000, e no começo desta década agora, que eu não sei, agora... eu acho que esse é o último ano dessa década, né? Tem essa dúvida. Mas em Porto Alegre
foi em 2015, mais ou menos, que teve o boom do tráfico de drogas em Porto Alegre, da violência do tráfico de drogas em Porto Alegre, sobretudo com o predomínio do bala na cara. Aí, para verificar essa minha hipótese, eu fui coletar dados, né, de inquéritos policiais de mulheres em João Pessoa e Porto Alegre, que ocorreram, de homicídios que ocorreram entre 2013 e 2017. Então, eu fui nos arquivos de todas as delegacias de João Pessoa e ainda coletei também alguns inquéritos que não chegaram a virar processos, mas que estavam arquivados na segunda vara do Tribunal do Júri daqui, porque inicialmente eu ia fazer minha pesquisa analisando os processos. Mas como o índice de resolução de homicídios de João Pessoa é muito baixo, cerca de 20%, que na verdade reflete os índices baixos de resolução de conflitos do resto do Brasil, muitos poucos casos iam para a justiça. Então, se eu fosse fazer minha análise dali, não ia refletir, não ia ser verossimilhante com a realidade, né? E então, eu vi que ia também estudar homicídio pela via dos processos era muito falho, porque eu pego justamente os casos mais fáceis de investigar. E é isso que a minha pesquisa traz um pouco de diferente das outras em relação a feminicídio e homicídio de mulheres, porque muitas pesquisas pegam os dados do judiciário, que geralmente são dados de violência doméstica e de prisão em flagrante, que são os mais fáceis de investigar. Então, se você pega uma amostra a partir disso, você vai concluir que a maioria das mulheres morrem de violência doméstica. Só que aí tem um grosso de mortes de mulheres que não foram esclarecidas, que ficaram na polícia. E também muita gente não estuda esses homicídios não esclarecidos. E eu fiz questão de investigar esses não esclarecidos, justamente para ver se era possível identificar, pelo menos, a motivação do delito e identificar o modus operandi, que às vezes é muito fácil de ver pelos laudos, né, a violência sexual, e o motivo, muitas vezes, era atribuído pelas testemunhas, e às vezes só tinha um motivo atribuído. Só que as pessoas não sabiam dizer quem que tinha matado. Por exemplo, em relação a crimes de tráfico de drogas, era fácil de identificar o motivo, as pessoas diziam, ela morreu pelo tráfico. Eu não sei quem matou, porque foram várias pessoas que participaram. Ou eu não quero dizer porque eu não quero morrer. Tinha situações desse tipo. Então, eu comecei a cobrir esses dados não esclarecidos quando tinha apenas uma motivação, era apresentada apenas uma motivação. Enfim, então eu fui fazer essa análise, depois eu vou explicar mais como é que eu coletei esses dados e diferenciei o que era feminicídio e o que não era. Então, eu peguei dados de todas as polícias de João Pessoa, todas as delegacias de homicídio de João Pessoa e metade das delegacias de homicídio de Porto Alegre. Também peguei na DEAN, que é a Delegacia da Mulher, que começou a investigar homicídio quando tinha indicação de feminicídio no final de 2015. E eu juntei 63 casos em João Pessoa e 63 casos em Porto Alegre, coincidentemente. Deu a mesma quantidade de casos nas duas cidades e totalizou 126 casos ao todo. E aí eu fiz uma análise quanti e qualitativa desses documentos. E na parte quantitativa, eu busquei inicialmente montar um quadro geral dos homicídios, né, reunindo os dados do perfil da vítima, dos autores, dos elementos situacionais do delito, como o local, o uso de arma, que tipo de arma tinha sido, enfim. Tudo isso foi organizado e processado no programa SPSS, e já de início, eu fui vendo que o perfil das mulheres mortas, de um modo geral, se aproximava muito das mulheres encarceradas, né, que já, de alguma forma, indicava que a minha hipótese poderia estar correta. A maioria era negra, a maioria pobre, a maioria de baixa escolaridade, viviam em bairros dominados pelo tráfico de drogas,
que tem indicativo de serem dominados pelo tráfico de drogas e que se atribui muito às mortes dos homens, né, ao tráfico de drogas nesses bairros, mas não se atribui às mulheres. As mortes, quando esclarecidas, eram geralmente cometidas por mais de uma pessoa, por mais de um homem, e não tinha vínculo afetivo entre autor e vítima. E vale esclarecer que em Porto Alegre, a maioria dos homicídios foram esclarecidos, era 83% mais ou menos dos homicídios foram esclarecidos, então dá para você ter até uma segurança maior para falar sobre os dados. E a maioria das mulheres não morreram pelas mãos do parceiro, eram por mais de um homem que não tinha vínculo afetivo. A maioria das mortes eram execuções, com uso de arma de fogo, né? E os elementos situacionais, fundamentais, para eu entender essas mortes violentas, e que poderiam testar as hipóteses da minha pesquisa, era o motivo e o uso de violência sexual, né? Isso era mais fácil de captar pelos inquéritos policiais com os crimes esclarecidos, mas para suprir isso nos crimes não esclarecidos, eu contabilizei o motivo naqueles crimes em que havia apenas uma suspeita em relação ao que teria acontecido. Quando havia mais de um, eu descartei da minha análise. Então, eu queria separar justamente o que era feminicídio e o que não era. E eu considerei feminicídio quando o motivo era baseado no gênero, né, quando o gênero era central, havia traços de menosprezo, discriminação à mulher, pois esse é o elemento, tanto nos casos em que há vínculo entre o autor e a vítima e os que não têm vínculo, ou que na forma de execução expressava uma violência de gênero, né, sobretudo violência sexual. Eu considerei que havia violência de gênero quando havia alguma retaliação a práticas que são socialmente aceitas, ou pouco reprovadas quando realizadas por homens, mas que quando praticadas por mulheres têm uma resposta mais violenta, com ódio, ou desejo de submeter a vítima, e especialmente no campo da violência doméstica, que é geralmente a maioria dos casos de feminicídio mesmo, seriam todos aqueles que são decorrentes de conflitos relacionados a essas relações íntimas, né, e que o autor tem algum vínculo doméstico, familiar, afetivo, e as discussões decorrem justamente das dinâmicas internas de poder dessa relação, como ciúme, como resignação com o fim do relacionamento, como dinâmicas de ciclo de violência, crimes para oferir qualquer tipo de vantagem econômica, se valendo desses vínculos afetivos, domésticos, familiares. E eu sugeri que o motivo era baseado no gênero, também quando tinha vínculo entre o autor e a vítima, mas o motivo não estava bem esclarecido. Então, assim, eu botei, eu sugiro que seja violência doméstica, mas não, quando a autoria é descoberta e o motivo não é bem esclarecido nos dados. Mas se fosse esclarecido e não tivesse relação com violência doméstica, eu não considerei feminicídio, que é, por exemplo, eu peguei um caso de ex-parceiros que faziam parte de um grupo maior do tráfico de drogas, e aí o rapaz liderava o grupo, a moça já não era mais parceira dele, mas participava do grupo, e a ela tinha sido conferida uma quantidade de drogas. E ela resolveu ficar com todo o dinheiro e não repassou para o resto do grupo. Então, ele decidiu mandar matá-la por ela ter sido desleal. E aí, nesse caso, eu não considerei feminicídio, apesar que pode incorrer em outro tipo de qualificadora. Então, quando eu tinha... e também considerei feminicídio quando, mesmo não tendo motivo muito evidente, tinha violência sexual a partir dos laudos, das perícias. Enfim, então, eu associei a violência de gênero, né, no motivo, ou no modus operandi para definir o que era feminicídio, né? Poderia ser um ou outro, né? Ou modus operandi ou motivo. E todo o restante das motivações eu separei em outra categoria,
e quando também não seria, quando tivesse outro motivo e não tivesse violência sexual, estaria em outra categoria. E a maioria das outras motivações foram justamente as ligadas ao narcotráfico. Aí, eu posso apresentar alguns números que eu vi a partir da minha coleta de dados. Por exemplo, em João Pessoa, 39,7% das mulheres morreram por questões relacionadas ao narcotráfico. O feminicídio foi 14,3%. Em Porto Alegre, foi 55,5% dos casos, a maioria das mortes por tráfico de drogas, foram as mortes por tráfico de drogas, e 14,3% foi feminicídio. Coincidentemente, também deu o mesmo número. 14,3% nos dois casos, mais de 50% em Porto Alegre foi tráfico de drogas, e cerca de 40% em João Pessoa foi tráfico de drogas, né? Então, isso daí já respondia a minha pergunta de pesquisa, mostrando que não é óbvio, eu não estou querendo dizer assim, os números de mortes de mulheres no Brasil inteiro, a maioria das mulheres morreram por tráfico de drogas, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é mais óbvio você fazer essa associação de que se morreu uma quantidade de mulheres, isso se deve ao parceiro, né? Que é isso que muitas pesquisas fazem. Aí eu quero dizer que não necessariamente. E aí eu tenho dois exemplos para mostrar que não dá para você fazer esse tipo de conclusão sem uma análise apurada dos casos. E essa realidade de João Pessoa e de Porto Alegre é a de muitas outras cidades do Brasil, sobretudo de capitais, que é onde acontece a maioria dos homicídios, que são nas capitais, provavelmente no interior, em lugares mais rurais, é outra realidade. Mas, enfim, o que eu quero trazer é justamente uma visibilização desses outros casos, dessas outras formas que as mulheres morrem. Porque, eu faço essa diferenciação entre feminicídio e outros homicídios, não porque eu não estou valorizando as mortes das mulheres por tráfico de drogas. É justamente o contrário. É porque o problema é que, quando você coloca tudo como se fosse a mesma coisa, a gente não visibiliza que existem homicídios que não acontecem exatamente por causa dos mesmos motivos, né? E que está muito atrelado a uma violência que também os homens estão vivendo. E aí, o meu intuito é trazer essas mulheres, né, à luz, porque não se fala, e às vezes não se quer falar porque acham que falar que morreu por tráfico de drogas é desvalorizar essa mulher, porque morreu por tráfico, mereceu. Não é isso é justamente o contrário, porque são mulheres que estão morrendo por um crime que, por si só, é um comércio ilegal, e que a violência, ela decorre justamente da criminalização. E a gente tem que mostrar, né, as repercussões que tem essa criminalização das drogas também na vida das mulheres. E é óbvio que tem questões de gênero também no tráfico. Também não estou falando disso. Eu só estou querendo dizer que não é central para explicar. Porque todas as mortes de mulheres têm a questão de gênero perpassando, né, aquele conflito, óbvio. Mas eu só estou querendo dizer que não é central para explicar esses homicídios de mulheres. E alguns dados também que eu posso trazer para vocês, que mostram algumas diferenças das mulheres que morrem no tráfico e das mulheres que morrem de feminicídio, é que as mortes por tráfico de drogas são muito mais seletivas do que as mortes por feminicídio. A maioria esmagadora das mulheres são negras no tráfico de drogas, a maioria das mortas também no feminicídio são negras, até porque a maioria da população é negra, mas também não é tão seletivo assim, né? Tem uma incidência maior em mulheres brancas. As mulheres que morrem de tráfico, geralmente, têm a mediana de idade delas é de 22 anos, e as que morrem de feminicídio é de 30 e meio, a idade.
né, o que mostra que as mulheres mais velhas, elas estão mais suscetíveis ao patriarcado privado, pois elas cresceram mais sob o patriarcado privado do que as mulheres mais jovens, né. Um elemento importante também é que a maioria das mulheres que morreram no tráfico, elas não coabitavam com o parceiro, né, 73,3% não constava que tinha algum parceiro, o que indica que provavelmente não foi um parceiro que matou, já que ela não morava com ninguém. Grande maioria também solteira, e no caso das mulheres vítimas de feminicídio, tem uma maior incidência de mulheres casadas, mulheres que vivem em união estável. Enfim, a escolaridade é baixa nos dois casos, mas muito mais, a situação das mulheres que morrem de tráfico é muito mais degradante do que a das mulheres que morrem em relação ao feminicídio, assim, em termos de falta de acesso a bons empregos, tem baixa escolaridade, enfim. E outro elemento importante é que boa parte das mulheres que morreram de feminicídio, a grande maioria não tinha envolvimento com alguma criminalidade, direto ou indireto no sentido, assim, de ter vínculo com alguém ligado ao crime. A do feminicídio geralmente não tem, e a do tráfico, 90% mostram que tem algum envolvimento com a criminalidade, direto ou indireto. E indireto, eu estou querendo dizer não envolvimento porque ela é criminosa indiretamente, não, porque tem conflitos com pessoas ligadas ao tráfico, ou tem amigos íntimos e vínculos íntimos com pessoas ligadas ao tráfico, ou elas mesmas atuam no tráfico, enfim, 90% das mulheres que morreram em relação com crimes relacionados ao tráfico de drogas morreram, tinham relação com a criminalidade, de alguma forma. O local de ocorrência, geralmente do tráfico é via pública, e geralmente, quando é feminicídio, é em casa. Mas não necessariamente morrer em casa indica que a mulher morreu por causa do parceiro, que é isso que muitas pesquisas fazem. Como é muito difícil encontrar quem foi o parceiro, quem matou a vítima, né, pelos dados que você recebe da polícia ou do Ministério da Saúde. Aí, como você não sabe como aquela mulher morreu, eles pegam dados de onde ela morreu, que isso tem, né, se ela morreu em via pública, na residência ou em outro lugar, e supõem que quem morreu em casa morreu por causa do parceiro. E isso dá em torno de 40%, que é o que eu estava falando, que era geralmente os números, a proporção que se dava de feminicídios, que era em torno de 40%. Só que o tráfico de drogas atua dominando territórios. Então, é um crime de vizinhança, as pessoas têm acesso fácil às casas. Então, muitos crimes do tráfico de drogas ocorrem nas residências. Então, fazer essa relação de morte de residência e morte ao feminicídio é um equívoco. No entanto, fazer uma relação de morrer na rua e ser tráfico é mais provável que seja mesmo. Tem uma relação forte entre morrer. Poucos feminicídios acontecem na rua, mas não quer dizer que os que acontecem em casa são feminicídios. Não sei se vocês entenderam. 97% não tem nenhuma participação de pessoa com vínculo doméstico, familiar ou afetivo no tráfico de drogas. 97%. Isso daí eu vi pelos casos esclarecidos, né? O que mostra, mais uma vez, que essa ideia de associar diretamente morte de mulheres com parceiro é um equívoco, né? E 91% dos feminicídios foram por pessoas que ela tinha esse tipo de vínculo afetivo, doméstico, familiar. E os outros casos, geralmente, eram mortes em contexto de prostituição, de assassinato com violência sexual, mas também tem outros tipos de feminicídio, como teve um linchamento de uma moça, porque ela ficou com um rapaz que era comprometido,
e a parceira desse rapaz liderou um linchamento contra ela, tirou a roupa dela, deixou ela nua na frente dos outros, e isso foi um caso que eu considerei feminicídio, obviamente, porque teve toda uma humilhação, né, dela, da figura feminina dela, enfim. E outra coisa importante de considerar é que os crimes do tráfico acontecem normalmente com mais de um autor, cerca de 70%, e o feminicídio acontece com um autor. 75% dos casos de feminicídio aconteceram só com um autor. E esses são alguns elementos, tem vários outros, eu não vou ficar enumerando tantas coisas assim, que diferenciam a forma como acontece esses crimes do tráfico e esses crimes de feminicídio. Então, a partir da análise quantitativa, eu acabei confirmando a minha hipótese, né? Os crimes decorrentes do narcotráfico foram realmente mais relevantes para explicar as mortes das mulheres nessas duas cidades. E, como eu falei antes, mas é preciso deixar claro que isso é análise de um determinado período, né? Isso não quer dizer que isso acontece em todas as cidades brasileiras. Isso é uma realidade mais urbana, pode não acontecer nas cidades do interior, apesar, como eu falei, que o grosso dos homicídios acontece nas capitais. O que eu quero deixar evidente aqui é que só não é mais óbvio inferir, a partir de números globais sobre mortes de mulheres, que a maioria dos casos são feminicídios, né? Ou seja, se você quiser chamar crime de tráfico de drogas de feminicídio, né, eu não estou aqui para dizer o que é uma coisa ou não é, mas eu posso dizer que, pelo menos, que a maioria dos crimes não são cometidos por parceiro, por exemplo, que é o que se pensa, normalmente, nas pesquisas sobre morte de mulheres. E nem que quando os números aumentam, eu não posso também dizer que quando os números aumentam ou diminuem de morte de mulheres, que o feminicídio aumentou ou diminuiu acompanhando esses números, porque, como eu falei, tem esse elemento do tráfico que se mistura aos números e pode confundir, né, nessa análise. Então, é preciso mais cautela. Óbvio que agora, com a pandemia, as mulheres estão convivendo mais com os parceiros e o risco de sofrer violência doméstica é maior, e isso exacerba a violência e pode predispor ao feminicídio, sem dúvida. Eu quero utilizar essa mesma metodologia que eu utilizei para ver o período recente de 2018, 2019, para ver como a pandemia, como o aumento da disponibilidade de armas para o homem comum pode estar interferindo nos números de mortes de mulheres. E algumas conclusões que eu tiro da minha análise qualitativa, que eu também fiz dos dados, que eu vou falar rapidamente, porque eu acho que eu já estou passando do tempo, é que, assim, eu não estou querendo dizer que o machismo, ele acabou, ele só está mudando de figura, e o machismo, ele é só, eu chamei de machismo da omissão. O machismo, ele é cometido muito mais hoje em dia pela omissão do homem do que pela atuação dele, pela falta de participação em relação a tudo que tem relação com cuidado, tudo que tem relação com a responsabilidade de crianças, de idosos, né, as famílias monoparentais, as mulheres cuidam dos seus filhos sem qualquer assistência masculina, né, não tem pensão, não tem registro dos filhos, não tem qualquer auxílio, tudo isso faz com que as mulheres fiquem vulneráveis, mas de outra forma, não porque esse homem está violentando elas diretamente, mas porque deixam elas em situação de mais dificuldade, e o tráfico de drogas aparece como uma opção para essa mulher, né? Aí, outra coisa que eu trouxe é que a ideia de que as mulheres são assassinadas são frágeis, são dependentes, é justamente o contrário, tanto no caso de feminicídio, como no caso relacionado ao tráfico, né? O que eu vi é que a vulnerabilidade delas estava justamente na força que elas tinham, de reagir, de desobedecer, de tentar uma vida livre, até mesmo os feminicídios, eu tive muito caso de homens que se incomodavam, assim, um dos aspectos que criavam conflito entre o casal
era a mulher ganhar mais do que o homem, né? Que nas pesquisas fala, a mulher é dependente economicamente, por isso que ela aguenta a violência. Não, às vezes é o contrário. O fato dela ganhar mais incomoda aquele homem, e ele faz com que ele quer utilizar a violência para justamente repor esse poder que ele acha que perdeu, porque a mulher ela é mais bem-sucedida financeiramente, ou porque ela é mais bem-sucedida socialmente do que ele. São fatores que incomodam o homem, e ele reage a essa mulher que está cada vez mais empoderada. Até tem pesquisa sobre violência doméstica também, que não é relacionada com feminicídio, mas de casos de mulheres que fazem denúncias pela Lei Maria da Penha, que tem uma pesquisa que foi liderada por Marília Montenegro, que vai mostrar que mais da metade das mulheres não são dependentes do marido, economicamente, das que denunciam violência doméstica. E foi também o que eu percebi, mais ou menos, pelos meus dados. Não dá para ter tanto detalhe sobre isso, porque os dados dos inquéritos não têm elementos que eu possa afirmar isso. Os cenários dos feminicídios, além dos tradicionais casos de ciclo de violência, eles têm tem acontecido também relacionado ao tráfico de drogas, porque o parceiro, ele é traficante, por exemplo, e já utiliza da violência para resolver os conflitos dele. Nesse caso, claro que eu considerei feminicídio. Não era um crime, ele tinha um problema relacionado àquele casal, né, um problema íntimo, e ele, como traficante que utiliza do homicídio para resolver os conflitos, ele utiliza o mesmo mecanismo, o mesmo método para resolver o problema dele com a parceira. Também vi muitos casos de feminicídio em que o parceiro era vinculado ao tráfico, e aí ele utilizava do mesmo modus operandi do tráfico para poder matar a mulher. Ele até diverge um pouco dos feminicídios tradicionais, que a maioria se dão com arma branca. É até um elemento importante para diferenciar feminicídio de homicídio, apesar de ter muitos também com arma de fogo, mas a maioria dos feminicídios são com arma branca, ou associando a arma branca com arma de fogo. E só que tinha alguns feminicídios que era só com arma de fogo, e geralmente eram homens que já tinham alguma ligação com criminalidade, ou tinham alguma intimidade com armas. No caso, eu peguei casos de homens que fazem parte de clube do tiro, por exemplo. Então, é uma coisa até para a gente se preocupar agora, né, com os homens comuns, os cidadãos de bem, adquirindo armas, e isso vai vulnerabilizar cada vez mais as mulheres ao feminicídio. Vai formando o que já se fala na Irlanda do Norte, um patriarcado armado, né? E aí as violências contra as mulheres, não só o feminicídio, vão ser exacerbadas, porque se você tem um homem armado na sua casa, a chance de você ser estuprada também, né, de ter medo de reagir a um estupro é maior. Você tem medo de reagir a alguma violência, porque esse homem tem arma. Então, não é só o feminicídio os números de feminicídio que vão ser afetados por isso, mas as outras violências também, porque a arma faz com que a mulher tenha mais medo e fique mais suscetível a sofrer violência. Então, essas são algumas das contribuições que eu trago no meu trabalho. Eu estou aberta aqui a vocês para responder qualquer questionamento. Eu imagino que eu possa ter deixado algo confuso, ou se vocês quiserem saber como é que eu cheguei a algum dado, alguma coisa assim, estou aberta para responder aos questionamentos. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Mari. Excelente exposição, está sendo muito elogiado. Eu passo de imediato a palavra para o professor Robson, tecer suas considerações. Quem quiser fazer perguntas via chat pode postar, né, que a gente repassa para a professora Mariana, e daí seguimos o diálogo. Robson, por favor. Obrigado, Bruno. Inicialmente, Mariana, parabéns pela exposição, pela clareza, né, pela generosidade de ter aceito esse convite de estar aqui no nosso grupo de pesquisa.
Também quero cumprimentar ao Bruno, a professora Cláudia, que também está conosco aí, e a todos os nossos alunos, né, que estão prestigiando. Estamos aí com mais de 110 alunos nessa transmissão, então isso engrandece muito, né, esse espaço. De fato, Mariana, as suas considerações mostram essa face multifacetada que é a violência, né, contra a mulher, e eu, embora não a conheça pessoalmente, me senti muito próximo de você, te ouvindo. Então, essas tuas ideias, essas considerações que você traz, acabam, de alguma forma, nos trazendo um otimismo, uma inspiração para pensarmos e buscarmos refletir acerca dessa temática. Eu vejo também que é um desafio, né, que a mulher, a emancipação, ela precisa ser alcançada, e ouvindo você falar, às vezes a gente imagina, né, que em face de algumas vulnerabilidades, a violência, ela se perpetua, mas há de se ter coragem, há de se ter esse enfrentamento. Eu acho que a tua fala mostra um pouco disso, né, que há de se ter uma força ali de enfrentamento. Então, quero agradecer e dizer que uma preocupação que eu vejo, assim, é entender também muito o perfil do violentador, do agressor, né? Em relações de dominação, muitas vezes isso é importante a gente mapear, especialmente dentro desse universo também, não só familiar, mas dentro dessas relações que você menciona na sociedade, né? E a dominação ou o autoritarismo, ele brota muitas vezes, né, da própria sociedade, e se reflete nessas ações de violência. Então é isso, agradeço e espero, Mariana, quem sabe no futuro tê-la conosco aqui num evento da universidade, presencialmente, tá? E que você possa vir conhecer aí Caxias do Sul. Muito obrigado. Bruno. Obrigado, Robson. A gente tem algumas questões, tá? Pediram para que tu comentasse o caso da Mariana Ferrer, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou fazer uma pergunta, tá? Daí depois eu faço outra, que na tua fala tu deixa claro que tem uma cultura machista no tráfico de drogas, né? E fazendo essa análise, né? A gente consegue constatar bem. Eu me lembrei de um estudo que a gente fez numa aula da professora Clarice, que eu estava com a minha turma, e a gente teve que ler o Ferrez, né? E o Ferrez traz um conto que ele adaptou de uma história real, né? E que mostra bem uma cultura machista e patriarcal no mundo do tráfico de drogas, né? Inclusive com a execução de uma mulher em virtude, né? Então havia tanto uma questão da guerra às drogas ali envolvida, e ao mesmo tempo tinha uma questão de gênero, assim, era algo bem complexo, não era nem só um, nem só outro, né? Eu queria ver se tu encontrou alguma coisa nesse sentido, e como que tu, né, percebe esse fenômeno. Então vamos começar por essas duas questões, daí temos mais um questionamento já no chat, depois eu te passo. Muito obrigada pelas perguntas, obrigada, Robson e Bruno. O perfil do violentador geralmente é muito semelhante, estou dizendo, em perfil socioeconômico, é muito semelhante da vítima, né? Porque geralmente se dão no mesmo, eles vivem naquele mesmo contexto, né, social, né? O que eu ouvi em relação ao feminicídio é que não necessariamente são homens que respondem por outros crimes, apesar de ter esses que eu mencionei que são relacionados com o tráfico, mas são homens que não têm problemas com a justiça, mas que em casa é muito violento. E nem sempre a violência que ele comete é física. Algumas mulheres que morreram de feminicídio, elas sofriam mais só violência psicológica, por exemplo, né, que às vezes não se dá atenção, acha que só a violência física que vai predispor ao feminicídio. Mas algumas mulheres já sofriam violência psicológica porque o homem não deixava ela se vestir da forma como ela queria, ele não suportava se ela sorrisse, se ela tivesse bonita,
se ela tivesse, se ela ganhasse mais do que ele, enfim, todos esses elementos incomodavam e era um conflito dentro da relação, não necessariamente ele bater na mulher é uma coisa que vai predispor ao feminicídio, às vezes a violência meramente psicológica acontece, além de ter esses alguns relacionados ao tráfico. Eu vi um caso de homem muito relacionado com as armas. Eu não vi isso no inquérito, mas eu tive a oportunidade de assistir ao júri desse homem. Coincidentemente, quando eu fui fazer a minha pesquisa no tribunal do júri, que inicialmente ia ser lá, né, mas eu desisti porque eu vi que tinha poucos casos. Eu assisti a desse homem que amava armas, que participava do Clube do Tiro, a esposa dele participava do Clube do Tiro também. Então, é outro elemento do perfil desse homem. Homens geralmente pobres também, não são de alta renda, mas assim, como eu falei, nos casos de feminicídio, há uma maior diversidade de classe e de raça. E no tráfico, não, a maioria tem um perfil muito marcado de pessoas negras e pessoas muito pobres. Eu diria que, por exemplo, o feminicídio não é uma coisa que acontece tanto nas classes altas, mas acontece na classe média e baixa também, que não é o caso do tráfico de drogas, que atinge realmente as classes mais baixas. É óbvio que também vai ter casos de mulheres das classes A e B em outras cidades, e geralmente é esse o mais repercutido, né? Mas, de fato, não é a maioria dos casos. Geralmente são mulheres pobres também, mas com um pouco mais de condição social do que a mulher do tráfico. E no caso, o homem que mata também tem esse mesmo perfil. Geralmente pode ser um homem que tem um emprego mais ou menos estável, né, que tem uma certa renda, que mora num bairro não tão precarizado, enfim, tem essas diferenças também em relação a onde moram, né, tanto a vítima como o autor. É importante. No feminicídio, as pessoas os bairros são mais variados. No tráfico de drogas, não. Por exemplo, Porto Alegre, boa parte das mortes foram em Santa Teresa, Mário Quintana, que eu pesquisei, e em João Pessoa também, em bairros extremamente dominados pelo tráfico também foram os bairros onde aconteceram a maioria das mortes de mulheres, que é o caso aqui, se tiver alguém de João Pessoa assistindo, eu não sei, Valentina Figueiredo, por exemplo, é um desses bairros. E, enfim, é mais ou menos esse, não sei se eu respondi a tua pergunta. Em relação ao gênero e tráfico de drogas, como eu falei, é óbvio que tem um componente de gênero importante no tráfico de drogas. Eu só estou querendo dizer que assim, não é central na motivação. A gente está falando de direito penal também, né, gente? E eu estou falando com o jeito do direito. É óbvio que a gente pode falar de forma política. Se você quiser considerar de forma política o feminicídio, mas para considerar o feminicídio como, né, um tipo penal, né, uma qualificadora, tem que ter na motivação direta isso, não pode ser uma questão estrutural. Eu não posso dizer, por exemplo, marcar, se a maioria dos policiais matam pessoas negras, eu não vou condenar o policial também por racismo, dizer que ele foi racista diretamente. É óbvio que o racismo é estrutural, mas não quer dizer que isso motivou diretamente ele cometer aquele crime, e é isso que eu estou querendo dizer, por isso que eu utilizei o conceito jurídico, porque deixa um pouco menos confuso, porque cada pessoa tem uma concepção diferente do que é feminicídio. Tem muitas pessoas que utilizam, que dizem que tráfico de drogas por si só é feminicídio, só que eu acho equivocado isso daí, porque não necessariamente, como eu falei, tem traços de violência sexual e a motivação, muitas vezes, é a mesma motivação que mata os homens. Então, para você dizer que tem, nem sempre, né, como eu estou dizendo, mas boa parte elas morrem nas mesmas chacinas que os homens morrem. E elas morrem porque são caguetas,
porque desafiaram o poder do território. Teve algumas mulheres em Porto Alegre, porque o bala na cara é muito violento, né, em Porto Alegre. Eles mandam você sair da sua casa porque eles acham conveniente para fazer uma boca ali na sua casa. E manda você ir embora. Aí a mulher fala, eu não vou embora da minha casa. E aí eles matam essa mulher, entendeu? Se eu não vou embora, eu não vou sair. Ou desobedece, como eu falei, ou tem alguma ordem que ela precisa cumprir no tráfico e ela descumpre, como muitos homens também descumprem e morrem, né? Para você ter um elemento, dizer que o elemento de gênero é relevante, passa muito pela questão quantitativa. Porque o feminicídio é um crime que a gente fala que é um crime que tem o aspecto de gênero, né, envolvido. Porque a maioria, porque não incide tanto nos homens, porque quando você vê a quantidade de mulheres que morrem por causa de violência doméstica, é estrondosamente maior. E no caso das mulheres que morrem por tráfico, se você for calcular a quantidade de homens que morrem pelos mesmos motivos, eu imagino que vai ter muito mais homem que morre pelos mesmos motivos que elas estão morrendo. Mas porque o tráfico tem um elemento de gênero forte, mas, como eu falei, é estrutural e não está na relação direta do autor e vítima. Porque muitos estudos antes diziam o seguinte, que quanto mais as mulheres se emancipassem, mais elas iriam cometer crimes, né? Que era até uma preocupação. Se as mulheres se emanciparem, elas vão cometer crimes, enfim. Só que, assim, e não é, sabe por quê? Porque a maioria das mulheres que estão cometendo crime é tudo tráfico de drogas, porque elas não estão cometendo tanto outros crimes. Porque as mulheres não estão cometendo mais roubo, mais furto, assim, porque é irrelevante essa quantidade, e mais de 60% das mulheres são envolvidas com tráfico. Porque o tráfico tem um elemento que atrai mais as mulheres. Porque, por causa das condições de trabalho que as mulheres estão tendo, né, a precarização do trabalho, porque o tráfico permite que aquela mulher trabalhe em casa, né, dá essa possibilidade que outras formas de trabalho não têm. Fora também que não tem são mulheres muitas vezes jovens, adolescentes, que também querem ter dinheiro, que também querem ser aceitas pelo grupo, né? Também tem componentes sexuais também envolvidos, muitas vezes elas se encantam por pessoas do tráfico e querem participar porque é legal, entendeu? Tá ali naquele ambiente, enfim, e eu acho o máximo tá ali, aí elas, enfim, tem todos esses componentes de gênero que eu falei, que não estão diretamente, o homem não matou assim, eu vou matar porque ela é mulher, né? Mas, assim, para ela entrar no tráfico, tem uma influência do gênero, e o tráfico é muito forte para atrair as mulheres por isso, por essas condições precarizadas, né? Agora, como eu estava falando antes, o México, por exemplo, tem uma relação muito forte de tráfico de drogas e tortura sexual nas mortes. Um caso muito famoso é o de Ciudad Juárez, que expôs os feminicídios lá no México, que tinha relação com o tráfico de drogas. Só que não encontrei a mesma coisa aqui. Então, assim, você faz essa comparação, como se México e Brasil fosse a mesma coisa, não é, porque nem João Pessoa teve, quando o motivo era relacionado ao tráfico, teve tortura sexual, nem Porto Alegre, nenhum teve quando o motivo, porque eles podiam matar por causa de dívida de drogas, por exemplo, e torturá-la sexualmente, por exemplo. Isso não aconteceu. E, então, fazer comparação Brasil-México como se fosse a mesma coisa, seria um equívoco. Não quer dizer que em outras cidades não aconteça, mais uma vez, mas não tinha esse elemento, e elas morriam muito por causa do que os homens, por causa de coisas que homens também fazem. Mas, como eu falei, tem todo esse elemento de gênero que influi para que as mulheres entrem tanto no tráfico de drogas e não em outro tipo de criminalidade. E as mortes, como eu te falei, eu vi muito esse tipo de extermínio, muito comum no tráfico também com os homens. Eu imagino que também que nas relações deles
tenha muita questão de gênero, da forma como ela se envolve, o tipo de trabalho que ela faz ali, muitas vezes trabalhos mais considerados trabalhos de mulher, né? Com certeza tem todos esses elementos também. Boa parte das mulheres também que eu pesquisei não estavam armadas, então a ideia, né, dos traficantes armados, essas mulheres, boa parte, estavam desarmadas, o que faz com que elas fiquem mais vulneráveis no ambiente do tráfico, não são figuras de poder que andam armadas e impõem a violência, não. E, então, tem todos esses elementos aí que eu estou citando. Eu acho que eu poderia pensar nisso por enquanto. Obrigado. Tem várias questões, tá? Vou te passar e tu responde o que conseguir, porque a gente já extrapolou um pouco o tempo. Sim. Tá? Primeira questão. A maioria das mortes de mulheres no tráfico eram diretas ou indiretas? Daí ela explica, indiretas no sentido de objetivo principal ser atingir pessoa próxima da mulher. Outra questão. Considerando que a questão da violência doméstica vem sendo utilizada em termos de política e de justiça criminal para fortalecer mecanismos de punição e encarceramento, seria correto concluir que a pesquisa, ao demonstrar que a morte de mulheres ocorre não só no âmbito privado, mas também no âmbito público, demonstra a necessidade de voltar o olhar da proteção das mulheres também para o âmbito público e a política de criminalização de condutas? Pergunta, tá? E tem outra pergunta da Luana. Será que esse aumento com o tráfico não tem relação com meu marido foi preso e agora vou tocar os negócios da família? São as 3 questões. Tem alguns casos dessa forma, mas como eu falei, ela não morreu ela morreu porque ela era uma ameaça àquela outra facção. E óbvio que tem uma questão de gênero aí, mas como eu falei, não é direto na motivação, é porque ela é uma ameaça ao comércio dele, não é porque eu vou matar por ser mulher, porque eles matam também outros tipos de parentes, matam pai, muitas chacinas que eu vi, por exemplo, morria também o pai de alguém que era ligado ao tráfico e a mulher por ter alguma coisa relacionada, porque muitas vezes matam também eu ia dizer, acho que eu me perdi. Mata porque... Deixa eu pensar. Que eu estou tentando pensar as situações aqui que eu vi. Tem esses elementos, mas não é tão importante, como eu falei. Muitas não têm parceiro, como eu disse, né? A maioria são solteiras. Então, poderia ser que ela entrou no tráfico porque ela já se envolveu com um rapaz, mas não necessariamente, né? Como eu falei, a maioria não tem parceiro. E tem outro elemento, nem todas as mulheres que morrem no tráfico, essas mulheres que morrem no tráfico, elas não são o todo das mulheres que se envolvem com o tráfico. Elas são um grupo específico de mulheres dentro do tráfico de drogas. Então, assim, boa parte das mulheres que são presas, né, são mulas, por exemplo, que são mulheres que foram entregar drogas, assim. Não são exatamente as mulas que morrem, porque as mulheres que morrem, que eu pesquisei, geralmente são mais inseridas no tráfico do que essas que são mulas. Então, eu não posso dizer que essas mulheres que morreram no tráfico são um retrato das mulheres que são envolvidas com o tráfico em geral, porque elas estão mais envolvidas na sociabilidade do tráfico, elas participam das festas do tráfico, elas participam das reuniões, elas participam dos tiroteios, entendeu? Que não é o caso das mulas, que muitas vezes não estão envolvidas diretamente dentro da hierarquia do tráfico, né? Foi um caso mais isolado. Então, assim, tem, obviamente, essas mulheres, mas, como eu falei, boa parte das mulheres sequer tem parceiros, são solteiras, são muito jovens também, e nem sempre, apesar de que nas periferias as mulheres mais jovens se casam mais cedo, né?
tem esse componente, mas não posso dizer que é por isso que elas morreram. Isso daí seria um equívoco, como eu falei, a gente está falando de direito penal. Eu não posso pegar uma motivação, uma coisa que está no inconsciente do indivíduo e dizer que ele eu vou qualificar a pena dele, porque no inconsciente existe uma questão de gênero. Como eu não posso dizer, qualificar um delito porque eu acho, porque ele matou porque uma pessoa era negra e tem um racismo estrutural, então eu vou pegar e aumentar essa pena porque ele matou porque era negro. Não, né, a gente não pode dizer isso. E até o conceito político de feminicídio, ele não deveria necessariamente abarcar esses casos. Se a pessoa quiser abarcar esses casos, tudo bem, mas como eu falei, não dá para misturar as coisas, né? São manifestações diferentes. Tem uma que o gênero é central e outra que questões de classe e raça são muito importantes para explicar. O gênero não é central. Enfim, o que é que eu ia dizer? Quais são as outras perguntas? Tínhamos uma sobre a questão da proteção da mulher no espaço público, né, no âmbito público, e outra se a morte ocorria de forma direta ou indireta. Né? Sim. A minha intenção com essa pesquisa é justamente mostrar como o mercado e o Estado têm atuado de forma que prejudica as mulheres, né? E eu acho que essas mulheres que estão morrendo por tráfico de drogas mostram, né, uma falha das políticas, né, em relação às mulheres, sobretudo em relação ao mercado de trabalho, em relação às mulheres que são mães solo, que cuidam dos filhos sozinha, e isso tudo predispõe que as mulheres entrem mais no tráfico. E então, e existe também uma falta de política para a juventude, para pensar oportunidades para a juventude, porque tem a questão econômica, óbvio, que é um corte que seleciona mais essas mulheres, mas tem uma questão também do jovem se sentir pertencente a algo ali no tráfico, né? É uma carreira emocionante, é uma carreira que dá poder, então precisa ter políticas para que a juventude tenha outras formas de poder ter acesso a essas coisas que os jovens querem ter, né? Enfim, se sentir pertencentes a algo, enfim. Então, o meu trabalho justamente tenta mostrar essa situação e dar esse quadro, mostrando que é muito importante a gente ver as opressões que as mulheres vivem no âmbito da sua inserção pública. E em relação a direta e indireta, eu tenho que pegar e olhar aqui a quantidade de mulheres. E, em relação ao que ela fez, geralmente a maioria tinha relação direta com algo que ela fez, mas ela podia, por exemplo, ser parceira de alguém, mas era cagueta do tráfico, entendeu? Ela não era vinculada diretamente ao tráfico, mas ela passava informações para outra, ou ela fazia denunciar a polícia, por exemplo, né? Mas o que eu lembre, 25% foi atribuído que elas eram, de fato, traficantes, pelo menos 25% das mulheres que morreram. E tinha mais de 30 que dizia assim, olha, eu não posso dizer se ela é traficante, mas ela tem muitos amigos traficantes e ela só anda com traficante. Entendeu? Tinha muita situação assim, ou ela tem um parceiro traficante. E isso dava, juntando isso tudo, dava 50%. Mas ela não morreu exatamente por ser parceira de alguém, mas às vezes por pertencer a um grupo que aquele parceiro faz parte, por ela ser da facção inimiga e ser um risco àquele grupo, né? E às vezes por ser parceiro, mas também tem casos de mães que denunciavam, por exemplo, o assassinato dos filhos dela e tal, e morriam por causa disso. Também eram pessoas, não eram mulheres que eram
vinculados ao tráfico, nem nada, mas viviam na ambiência do tráfico, tinham conflitos com pessoas do tráfico. Eu falei envolvimento de uma forma ampla, eu não estou dizendo que as mulheres todas traficavam, mas elas estavam dentro desse ambiente de conflito do tráfico. E aí, de fato, a grande maioria estava dentro desse ambiente de conflito, e, como eu falei, às vezes apenas reagindo àquele poder do tráfico também, não necessariamente envolvidas diretamente, mas querendo se proteger de alguma forma dessas pessoas. Mari, tem mais 5 minutinhos? Tenho. Então, só para fechar, pediram de novo para comentar sobre o caso da Mariana Ferrer e perguntaram qual é a tua opinião sobre justiça restaurativa. Sim. É tão polêmico esse caso Mariana Ferrer que eu tenho até medo de comentar. Estou tentando, eu teria que pensar mais sobre isso, gente. Eu tenho que pesquisar mais. Fica porque, tranquilo. Assim, eu sei que teve um problema, agora teve um problema muito grave que eu achei do Intercept, que divulgou a coisa do estupro culposo, que não existe e nem estava também no processo, né? E aí se cria toda uma agressividade em cima do juiz. Assim, eu acho o seguinte, eu não vi o caso, eu acho o seguinte, se realmente o juiz não viu provas, eu não condeno o juiz que não tinha certeza para condenar, gente. A gente estuda direito penal, a gente estuda, né, quem é minimalista e abolicionista não pode dizer que você pode condenar alguém quando tem dúvidas. Eu não estou querendo dizer, gente, eu tenho que pesquisar mais sobre esse caso. Mas, se foi esse o motivo, e realmente havia dúvidas em relação a isso, eu não condeno o juiz que condenou, que não condenou. Porque, enfim, como eu falei, a gente que é do direito penal, a gente tem que ter uma visão diferenciada disso, porque é um problema, porque quando a gente legitima esse tipo de raciocínio, que, tipo assim, na dúvida condena, isso daí não vai só para a relação de gênero, né, para problemas relacionados a gênero, vai para outros crimes também. Agora, se tinha elementos para provar, aí é outra história. Mas eu não li, eu não sei. Mas se um juiz deixou de condenar por isso, eu acho razoável se de fato não tinha provas suficientes. Agora, se tinha provas, aí eu tenho que pesquisar mais para saber se realmente tinha provas contundentes. Agora, a postura do advogado é outra história, né? Daquele advogado lá, no caso, mostrando o que é que a mulher que denuncia, né, estupro passa, o que a mulher que sofre violência doméstica ou algum tipo de violência de gênero passa, né? Isso daí não tem nem o que falar, totalmente condenável, e é algo que o movimento feminista vem falando desde os anos 70 que acontece, né? E estava ali para todo mundo ver aquilo, e isso eu acho que a gente tem que se insurgir de verdade. Em relação ao caso, preciso ler o caso. Mas, assim, eu sei que teve uma cobertura da mídia que foi muito equivocada em relação a isso, inventando que tinha um negócio de estupro culposo e colocando na boca do povo uma coisa que não aconteceu, entendeu? Mas, enfim, é muito espinhoso. Eu fiquei até assim, para de gravar agora, porque eu sei que para quem é fora do nosso campo, é difícil entender isso, né? A gente da criminologia, do direito penal, se ferra direto em relação com os movimentos sociais. A gente é visto como conivente com as violências do mundo, porque a gente tem que ter um certo cuidado em relação ao devido processo legal, enfim, né? O que mais? Oh, meu Deus, eu espero que eu passe, que eu não seja cancelada depois dessa. Mariana, eu vou precisar sair, que eu tenho aula daqui a pouquinho, mas eu queria mais uma vez agradecer, tá, pela aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E eu estou fechado contigo, é um tema bem espinhoso esse aí. Quero deixar um abraço, Bruno, um abraço, sinta-se abraçado, e a todos os nossos alunos que estiveram até agora, tá? Até semana que vem, quinta-feira. Um abraço, obrigado. Obrigado, Robson. Mário, a última que faltou, só para complementar a tua fala,
o Ministério Público pediu absolvição, né? Então, se fosse para fazer uma crítica, né, o juiz não pode condenar com o Ministério Público pedindo absolvição, né? Se que fosse a crítica dirigida ao órgão de acusação, né? Mas a última pergunta, só para encerrar, te perguntaram qual a tua visão sobre a justiça restaurativa, e eu complemento a pergunta: a tua visão da justiça restaurativa num contexto desses de violência contra a mulher, etc. Sim. Eu acho que sendo a opção das partes por passar por um tipo de processo dentro da justiça restaurativa, eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque quando você está falando de violência contra a mulher, você está falando de pessoas que se conhecem e que muitas vezes vão continuar convivendo, né? Não é um crime de um desconhecido contra uma desconhecida. São pessoas que têm vínculos afetivos e muitas vezes vão continuar juntas depois, né? Muitas vezes vão continuar juntas. E se não vão, às vezes têm filhos juntos e vão ter que conversar, vão ter que continuar a se falar de alguma forma. Eu acho que se for de opção da pessoa, né, da vítima e do autor, entrar na justiça restaurativa, eu vejo com bons olhos. Eu acho que não pode ser imposto, né, isso. Mas quem quer passar por esse tipo de processo dentro da justiça restaurativa, eu vejo com bons olhos por isso, porque, como eu falei, são pessoas que vão continuar convivendo. Às vezes, você deixa de denunciar uma pessoa justamente porque você não quer que ela passe pelo constrangimento de um processo penal tradicional, né? E aí, muitas mulheres deixam de denunciar: poxa, esse cara é pai dos meus filhos, eu não quero que ele seja estigmatizado dentro desse ambiente. Então, eu vou deixar de denunciar por causa disso. Se você tivesse outros mecanismos, né, de resolução de conflitos que não fossem tão estigmatizantes, tanto para a vítima quanto para o autor, talvez isso estimulasse a mais mulheres quererem entrar na justiça. E muitas vezes elas não entram por isso, porque às vezes elas só querem que a violência pare. Às vezes ela não quer se desvencilhar totalmente daquela pessoa. Ela só quer que ele pare de violentá-la. E isso já, em diversas etnografias sobre o assunto, tem uma etnografia muito famosa de Maria Filomena Gregori, que vai falar sobre isso, que feministas que atendiam mulheres vítimas de violência e não entendiam que elas não queriam se livrar daquele homem, né? Ela querendo impor a elas aquilo. E aí, assim, a gente não pode intervir na vontade daquela mulher, né? E se tem um mecanismo que para ela seria mais interessante para resolver o problema, de fato, eu vejo com bons olhos. Enfim, gente, se alguém quiser comprar o meu livro, né, já fazendo a propaganda, ele está à venda para e-book apenas, por enquanto, na Amazon, né? E quem quiser o livro físico, eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui, deixa eu colocar aqui meu e-mail, e vocês mandam, se tiverem interesse, o nome completo de vocês, o endereço, e aí eu repasso o valor do frete do livro, que eu ainda não sei o valor do livro, porque eu vou fazer a encomenda ainda gráfica, eu preciso saber quantas pessoas estão interessadas para eu poder fazer essa encomenda. Então, meu e-mail está aqui, se vocês quiserem, aí entre em contato com o nome completo, endereço, e aí eu logo falo com vocês, mandando os valores. Se tiverem interesse, vocês transferem, se não, ignoram o e-mail. E, enfim, quem tiver também interesse de conversar mais comigo sobre esse assunto, tá aí o e-mail também, tem o meu Instagram, Nóbrega Mariana, e eu espero que tenha contribuído de alguma forma, espero que tenham gostado. Obrigado, Mari, contribuiu sim muito, foi o bate-papo criminal que a gente teve mais longo e com mais questionamentos. Eu deixei o Instagram da Mari ali no chat para quem tiver interesse, né? Lembrando que ela também participou da obra que eu publiquei recentemente como organizador, Black Mirror, e ela escreve justamente sobre linchamentos virtuais, como que ocorreu, né, de alguma forma, na semana passada. Então, agradeço
a todos pela participação até agora, e a Mari especialmente, né, as portas da casa estão sempre abertas, espero que tu possa retornar aí em breve, né, quem sabe presencialmente, o ano que vem, ou quando der, né, mas muito obrigado mesmo, parabéns pela pesquisa, pela publicação da obra, e acho que a gente se vê em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, um abraço a todo mundo que ficou até agora. Foi uma honra participar, foi uma honra ter recebido esse convite, Bruno. Um abraço a todo mundo. Um abraço. Boa noite, pessoal.